let's come back. Vamos analisar agora mais intimamente o subdued, que é a nossa palavra mágica, nossa magic word, ok? O que é subdued, dears? Na verdade, o subdued, ele é o adjetivo brando, suave, fraco quando se trata de uma iluminação, subdued lighting, ou reduzido. Então, o nosso crescimento, ele foi um crescimento reduzido, um crescimento brando, suave, que provavelmente não estava sendo considerado satisfatório. E qual é mesmo a nossa answer? Na verdade, a nossa answer, ela foi retirada pela ESAF de um dicionário que a ESAF gosta, que é o Macmillan Dictionary, que está ali no finalzinho aqui do slide, www.macmillandictionary.com. Lá no Macmillan, vejam qual é a definição de subdued. Ele diz que if business, se o negócio é subdued, it is not very active or busy. Vejam que o dicionário, ele dá essa, sorry diz, vou colocar aqui a cor red, só um instante, is not very active or busy. Então, o subdued no Macmillan, ele tem exatamente essa definição, queridos. O que é que vocês acham? Qual é a nossa opção certa? Exatamente. A opção certa é a nossa opção C. Então, esse crescimento que não é muito ativo, que não é muito ocupado, é um crescimento, em outras palavras, brando, suave, uma coisa que não é muito ativa, uma coisa, né, que está quase parando, brando, suave, fraco, reduzido. Ok? Isto é subdued. É muito bom que nós vejamos essa palavra, memorizemos, porque possivelmente ela reaparecerá em outras provas. A ESAF costuma repetir questões dias. Ok? Então, vamos lá, a nossa tradução. Vamos traduzir todas as questões e todos os textos da nossa prova, dias, para nos familiarizar com as nossas palavras econômicas fiscais. Qual é a tradução da nossa questão 21? O parágrafo 1, o crescimento é growth. Nada melhor do que a repetição para nós memorizarmos essa terminologia. Da nova ordem é definido como a real e ativo, efetivo, active. Então, active é ativo, efetivo. B, absolutamente extraordinário. Veja quantas palavras parecidas com o português. C, não é muito ativo ou ocupado. Então, como não muito ativo ou ocupado, esta é a nossa answer, nossa true answer, nossa resposta correta. Ok, queridos? Inclusive, era a definição exata que tinha no Macmillan Dictionary. D, sustentável, sustainable e rápido. Olhem para o sustainable. E é imprevisível, unpredictable. Percebemos como uma simples palavrinha, duas letras, que é o prefixo não em inglês, torna a palavra o oposto da outra. Então, predictable é previsível, unpredictable é imprevisível, ok? Vamos lá, vamos continuar a nossa questão 22, nossa questão 22. Em paragraph 1, fineness is referred to as. Mais uma vez, vejam a enorme vantagem de nós lermos, primeiramente, a nossa question, usar a nossa técnica especial. Sabemos que a nossa segunda questão referente a esse texto, também a resposta está no parágrafo. Que maravilha, que até já demos uma lida geral, por sinal. Então, em paragraph 1, fineness. Aí o nosso assunto específico, a nossa palavra-chave é finance, financiamento, finanças. É referido como, refere-se ao financiamento como
Então, mais uma vez, não importa o tamanho do paragraph 1, temos que procurar onde é que está a palavra fineness, ou sinônimo dessa palavra, e ver o que é que o texto fala, ler as opções e ver qual das opções expressa a ideia que está no texto, a mesma ideia, mesmo que com outras palavras, mesmo que parafraseie, que seja uma paráfrase do que está no texto, ok? Então vamos ler as nossas options. O que é que as opções dizem sobre o finance? Então, o financiamento é referido como permanecendo, o verbo to remain aparece muitíssimo, permanecendo fraco, baixo, low, throughout the crisis. Então, esse financiamento ele vai permanecer baixo ao longo da crise. Será que é isso que o texto diz? Ou o texto dirá, B, have been affected by the crisis. Será que esse financiamento tem sido afetado pela crise? Nosso present perfect tem sido afetado pela crise. Será que este financiamento a ser have eroded throughout the process? Será que este financiamento tem sido corroído, eroded, sofreu uma erosão através do processo? D. Likely to be considered in a future analysis. Será que esse financiamento, o texto dá a entender que ele provavelmente, ele é provável que ele seja considerado em uma análise futura? Ou likely not to be hit by the scenario. Será que é provável que ele não seja... O que é o verbo hit, dias? Lembram? Então, hit significa atingir. Será que é provável que ele seja atingido pelo cenário econômico? Percebam que algo que é provável é algo que ainda não aconteceu. Então, qual a importância de nós lermos, primeiramente? Nós traduzimos e compreendemos o sentido que estamos lendo, observamos as formas verbais utilizadas, ok, queridos? E vamos comparar agora tudo que nós lemos aqui com a informação apresentada no texto. Vamos então ao nosso paragraph 1, ver o que é que ele fala sobre o finance. Nós podemos passar os nossos olhinhos, eu não lembro onde é que está o finance, ok. Passamos os nossos olhinhos rapidinho. E aí vamos encontrar o finance, dears. Lá está o finance, quase no finalzinho do parágrafo, do paragraph. Então, diz assim, que o finance will be costlier and investment weak, so the stock of physical capital on which prosperity depends will erode. Então, percebam, aqui se fala sobre a economia mundial, lá no início. The world economy, está irregularmente, voltando ao normal, mas não vai ser um novo normal, várias coisas vão acontecer. E ele fala no futuro, não é assim? Futuro que o crescimento será mais suave, será mais brando, reduzido, que o desemprego permanecerá, vai ser alto, elevado, e vai isso e aquilo, e o financiamento will be costlier. Então vejam, o financiamento será mais costlier, temos o nosso comparativo. Vocês lembram o que é cost? O verbo de cost é custar. Cost como adjetivo, que é o caso usado aí para formar o comparativo, significa algo que vai ser mais caro. Então, o financiamento vai ser mais caro, fazer um financiamento, porque a economia não está boa. O financiamento vai ficar mais caro, investimento mais fraco. Então, vejam, se eu estou afirmando que o financiamento será mais caro, isso significa que ele também foi afetado pela crise. Concordam? Concordam que a nossa opção B, ela retrata o que o texto quer dizer. Aí nós percebemos, até pelas demais opções, que realmente será a B, porque olhem, a
a gente vê que aqui, que permanecer baixo através da crise, não se fala isso, fala o oposto, que ele vai ser mais caro, não vai ter um valor mais baixo. Não é a A. A C, que ele tem, having eroded throughout the process, que ele tem se corroído, também o texto não fala isso. A D, likely to be considered, é provável que ele seja considerado numa futura análise, não, o texto não diz isso, diz que ele será mais caro. A E, é provável que ele seja atingido, não, ele já foi atingido pelo cenário econômico, que ele será mais caro, é uma afirmação, ok? Então, de fato, é a B. Have been affected by the crisis, ele tem sido afetado pela crise, sim. Essa é a nossa answer, que é o que retrata o que o texto fala. E nós analisamos as outras opções e vimos que elas não estão coerentes com as ideias apresentadas no nosso paragraph 1. Ok, Gears? E assim nós vamos conhecendo o jeitinho de ser da ESAF, nos familiarizando com seu estilo. Vamos agora fazer a nossa translation. Let's go! Vamos lá. No parágrafo 1, financiamento, que é finance, é referido como, finance também é finanças, ok, Gears? Mas aqui no contexto trata-se de financiamento. Como há permanecendo, então o verbo permanecer é o verbo to remain, remaining aí no caso usado com gerúndio, permanecendo baixo, low, durante a ou ao longo a, throughout the crisis, durante a crise, ao longo da crise. B, que é a nossa answer, como tendo sido afetado, have been affected. Lembra do conceito do nosso present perfect, que present perfect é um tempo especial no inglês, que é algo que acontece no passado e cujos efeitos continuam no presente, ok? Então, ele tem sido afetado, ele foi afetado no passado e os efeitos disso, da crise, continuam aí em relação ao financiamento, ok? Por isso, usaram aí o present perfect. C. Tendo se desgastado, corroído, having eroded, ao longo do processo, process. Então, eroded, lembra, erosão, corrosão. D. Como provável de ou tendendo a ser considerado, likely, essa expressão aparece bastante, ela é provável, tende a que algo aconteça, to be considered, em uma futura análise. E é provável de não ser atingido, likely to be hit ou likely not, ok? To be hit, por causa do não. Por esse cenário, então, likely not to be hit. Vou colocar aqui o not, só para vocês lembrarem. Ops, o Nzinho, darlings. Not. It's not beautiful. Vou fazer um outro not para vocês. Vou apagar este not, dears, ok? Só fazer. Ops. Just a minute, darlings. Com minha letra, pronto, Nath. Ok, Giz. Então, traduzimos, observamos essas words que queremos memorizar, queremos guardar. E continuemos então, Giz. Vamos para a nossa question 23, mas só após o nosso break. O que é que vocês vão fazer agora? Vão ler, please, a question 23. Leiam, sintam-se na hora da prova. Então, leiam, vejam o enunciado, marquem as palavras-chave, leiam as opções, marquem as palavras-chave das opções, que eu volto já para explorarmos essa question juntinhos e aumentarmos ainda muito mais a nossa familiaridade com essa banca tão querida que é a ESAF, ok? See you, dears.